Já tá ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Para uma live muito especial, uma live voltada para a construção civil. Tudo bem? Estou com a minha assessora aqui me ajudando. É uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez. A gente sabe que esse horário é o horário mais assim do descanso, mas é uma live que eu acredito ser muito importante nesse cenário que nós estamos vivendo aqui da construção civil, nesse cenário de todas essas mudanças e modificações, né, por causa do isolamento. E acredito que a nossa convidada também está muito feliz, né, com vontade de passar um pouquinho da sua grande experiência nesse setor, né, e vamos então tentar localizar a nossa convidada, ela que vem nos trazer assim muitas informações sobre os impactos, né, e sobre a alavanca da construção civil e do setor imobiliário, principalmente para Santa Catarina, que é a nossa região. Então vamos tentar chamando aqui a Suzana, presidente do grupo J.A. Russi, construtora. Só um pouquinho, já estamos localizando a Suzana. Dizendo que a empresa J.A. Russi é uma empresa de mais de 30 anos, uma empresa altamente qualificada e consolidada. Oi, Suzana, boa noite. Oi, Cássia. Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu acho que estava aqui com os equipamentos me ajeitando para ficar correto. Acho que está certinho. Está encaixado. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o volume. Certo. Isso. Bom, gente, é Suzana Russi aqui comigo. Suzana é advogada, pós-graduada em gestão empresarial e presidente do grupo J.A. Russi. É um grande prazer estar com você nessa noite, Suzana. Prazer é meu, dia. Você vai abrilhantar acrescentar muita coisa boa aqui para nós e para todo esse setor, né, da construção civil. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, da história da J.A. Russi. Então, eu só queria um parênteses para falar do meu grande amigo João Amadeu Russi, em memória. Um homem assim que para nós é ídolo, um homem que praticamente construiu aqui nossa cidade, Santa Catarina, que teve uma visão maravilhosa, né, e que deixou um legado perfeito. E hoje nós temos aqui a honra de ter uma das herdeiras conosco falando um pouquinho dessa empresa. É contigo, Suzana. Então, né, Cássia, só você para fazer isso comigo, né? Eu queria saber um pouquinho da história da J.A. Russi. Então, a J.A. Russi, ela já tem 30 anos de mercado. Ela se iniciou aqui em Itapema mesmo, só que hoje a gente já constrói em toda a Costa Esmeralda, vamos dizer assim, né? Temos obras hoje em Balneário e Itapema. O fundador é o seu João Amadeu, que hoje, infelizmente, não está entre nós. Fazem 2 anos que eu assumi a presidência, vai fazer 3 anos. Em fevereiro de 2018 ele ia falecer, mas ele já deixou um legado para a gente, uma estrutura, uma empresa bem sólida, né, no mercado e bem organizada, vou dizer assim, né, porque a gente está passando pela crise da pandemia agora, mas quando ele faleceu a gente acabou passando por uma crise também, né? Quando um fundador se vai, a gente perde o chão, né? Só que rapidamente a gente conseguiu se organizar. As estruturas já estavam organizadas quando ele veio a falecer. Então, dessa vez, novamente, quando aconteceu uma outra crise, nós já estávamos meio preparados. Então, nós temos as diretorias bem divididas assim, na empresa. Eu sou presidente, mas eu cuido da parte financeira da empresa. A Joana é diretora de RH e ela cuida também da parte comercial do shopping. No centro comercial Calçadão. Aí tem o Ricardo, que está há 20 e poucos anos com a gente, eu acho que eu não posso dizer quantos anos ele está, que ele fica chateado comigo. Verdade. Ele tem mais de 20 anos na empresa, cuida da parte administrativa, jurídica e do marketing. O Leandro
cuida da parte de projetos e execução, de desenvolvimento de novos projetos e tal. E o Felipe, ele cuida da parte comercial. Então, a empresa estava bem estruturadinha, do jeito que o pai já tinha alinhado com as pessoas ali dentro. Então, nós temos funcionários ali de mais de 20 anos, né? 20 anos, E né? é uma família, né, Cássia? Assim como aqui o escritório Silva Silva também é uma família, né? Uma construção, assim, sólida, porque consegue contar com pessoas, assim, próximas, né? E assim, ele foi com as ideias dele, ele captava no mundo e executava, e a gente corria atrás para poder fazer as coisas funcionarem, né? Tinha as ideias brilhantes e a pessoa tinha que correr. Eu acho, só um parênteses, Suzana, eu acho que muito importante, como você falou, o João Amadeu, seu pai, ele deixou tudo muito organizado, né? Assim, não foi fácil pela perda, né? Mas também não foi tão difícil na parte organizacional da empresa, né? Então, eu acredito que isso aí também além de ser um ótimo testemunho, é um exemplo muito grande para que outras empresas também deixem um pouquinho a casa arrumada, né? Isso. Apesar de ele não querer falar sobre essa transição, né, sobre essa passagem de bastão, sobre ele deixar faltar aqui em algum momento, ele não gostava de falar sobre isso, né, Cássia? Mas ele deixou a gente trabalhando na empresa a vida inteira, então eu e a Joana crescemos lá dentro, então a gente estava preparada para a ausência dele. E ele viajava tanto, né, Cássia? Viajava tanto que ele eram testes, né? As viagens dele, acho que eram testes para ver se a gente aguentava administrar. E em cada lugar que ele ia, ele observava tudo. A visão dele era muito ampla, né? Um visionário. Assim, ele tirava ideias de pequenas coisas assim e transformava em grandiosas, né? Muito, olha, um grande homem. Até falando sobre isso, Cássia. Não sei se vocês sabem, mas o calçadão aqui do centro de Itapema, em homenagem a ele, vai receber o nome de João Amadeu Russi. Isso. Daí a gente fez um memorial que está sendo desenvolvido agora, que está sendo executado. E esse memorial, o artista plástico Guido Hauer, ele até a história dessa obra de arte é falando sobre um caminhante que viajava pelo mundo e trazia ideias para colocar aqui na cidade. Então é um caminhante que vai passando pelas praias de Itapema e vai desenvolvendo as suas torres como se fossem edificações para colocar as pessoas sempre mais próximas da praia. Porque todo mundo tem o sonho de morar perto do mar, né? Essa ideia que ele teve do calçadão, de fazer... Eu vi aquele vídeo que vocês receberam como homenagem do Sindicom, né? De fazer um shopping aberto, né? Para que as pessoas circulassem tanto pela praia quanto pelo calçadão. Isso foi maravilhoso. Eu participei muito, eu não morava ainda, morava no Mato Grosso, vinha, participava muito ali, né? Praticamente vi o calçadão crescendo, né? E é fantástica a ideia que ele teve, das viagens que ele fez e que ele veio proporcionar aqui para Santa Catarina. E você é mais uma, né, Cássia, que foi atraída pelo mar e não conseguiu ir embora, né? É verdade. O mar atrai as pessoas. Quando a gente veio aqui a primeira vez, foi em 94, a primeira vez que desci em Itapema, que viemos conhecer o Beto Carreiro, já imaginou, vou morar nessa cidade. Já senti no meu coração que era para vir para cá, né? E nos preparamos e viemos em 2006. Todos os anos vínhamos de férias para cá, né? E acabamos chegando e ficando. Estou há 15 anos. Depois que pega a maresia, amiga, já era. Já era, né? Então, Suzana, indo para o nosso tema hoje, nós sabemos que em 2020 era previsto para que a construção civil ela crescesse de 2% a 3%, pelo menos, né? Isso aí. Mas, ninguém esperava esse vírus, ninguém esperava esse impacto todo, né? Não. Dissesse para nós um pouquinho como é que vocês se organizaram? Tiveram medidas emergenciais? Como é que vocês receberam essa notícia? Então, né, Cássia, a gente já veio de uma crise de 2014 que a gente estava gradativamente se recuperando, né? Bem lentamente, porque sempre é reflexo da política, sempre é reflexo
de um Twitter do Bolsonaro, tudo isso respinga em todas as empresas, né? E esse ano a previsão era de que, como já tinha feito a reforma da Previdência de alguma forma, algumas coisas já estavam se organizando, então a pretensão era as pessoas se sentirem mais seguras e voltarem a investir com mais afinco na construção civil, né? No seu imóvel próprio. No nosso caso, são imóveis de luxo. Então, as pessoas já estavam assim, ou para fazer investimento ou para morar num lugar legal de qualidade de vida e tal. Então, a nossa empresa acreditava num aumento nesse ano de 35% no faturamento. Estava bem positivo, tudo certinho. O primeiro mês foi ótimo em vendas, o segundo mês, fevereiro, também estava aquecendo. A gente falou assim, agora vai, né? Aí veio a pandemia e disse assim, vocês vão ficar em casa? No primeiro momento, eu acho que foi assustador demais, né, Cássio? Acho que para todas as pessoas, a notícia não foi agradável de se ouvir. De manhã a gente estava trabalhando no escritório, a polícia bateu lá e disse, vocês não podem mais trabalhar? Onde já se viu não poder trabalhar, né, Cássia? Não existe isso. Isso não era uma coisa, foi um choque para todo mundo, e daí, ó, vocês têm até meio-dia para esvaziar o escritório. Como assim, né? Você ser proibido de trabalhar. Então, claro que a notícia era assustadora, que a primeira coisa que a JA fez, assim como várias empresas, foi se preocupar com as pessoas. Gente, vão para casa, férias, vamos lá, continuar. Quem pode fazer o seu serviço em casa vai virar home office. Infelizmente, a construção civil, a obra em si, não tem como fazer home office, né? A produção parou. Então, o pessoal da obra parou, mas o pessoal do administrativo, que tinha condições de continuar em home office, continuou, mas a gente pediu, vamos ficar em isolamento. Então, aquela primeira semana, todo mundo ficou assim, meio se localizando. Só que nós, muito prontamente, como eu já disse antes, somos bem divididos em diretorias ali, a gente faz parte de um programa que se chama PAEX, que é Parceiros para Excelência, da Fundação Dom Cabral e em parceria com a Fundação Fritz Miller, ali em Blumenau. Então, nós já estamos no segundo ano desse programa. E quando aconteceu tudo isso, a gente já criou um comitê de crise, que com a ajuda do professor Fernandes, que é o nosso professor mentor, que participa da nossa planejamento estratégico, a gente pegou e falou assim, não, agora não é hora de planejar, nem executar o que a gente planejou, é hora de parar e organizar esse comitê de crise para a gente ver quais são as medidas que a gente vai tomar. Então, naquele momento ali, a gente pegou, parou onde nós estávamos, cada um na sua casa, a gente estava afastado fisicamente, mas graças a Deus a tecnologia faz com que a gente fique muito próximo, né? Muito próximo. Então, virtualmente, a gente estava ali ativo. Falei, meu Deus, é home office, é cuidando das crianças, é lavando a louça, passando fome, cuidando do cachorro e, ao mesmo tempo, cuidando da empresa. Então, naquele momento, a gente falou assim, esse comitê de crise vai organizar. Então, eu faço parte do núcleo financeiro. Então, a minha tarefa ficou o quê? Vamos replanejar, vamos colocar ali semanalmente o que a gente tem de entradas e saídas do fluxo e vamos renegociar. Nesse momento, a minha tarefa ficou de renegociar e replanejar o financeiro. A Joana ficou com aquela tarefa do RH de toda hora tinha uma medida provisória, né, Cássia? Uma coisa nova, uma lei nova. Loucura. Mil coisas ao mesmo tempo. Muito reflexo pelas dificuldades que nós estamos, porque nós não temos um entendimento formado ainda, né? Então, isso. Tem trazido muitos reflexos para as empresas, principalmente as construtoras, né? Isso aí. Então, as medidas iam saindo, as leis iam saindo, a gente ia interpretando, mandando para vocês, o Silva nos ajudar. E nesse momento, eu acredito que é importante falar. No momento desse, a gente vê a necessidade de ter um bom escritório de advocacia e um bom escritório de contabilidade para te dar suporte. Porque a gente entende de construir, Cássia, a gente não entende de lei. Apesar de eu ser formada em Direito, a Joana é formada em Direito, eu sou advogado, o Ricardo é advogado, a Vanessa é advogada. Temos vários advogados na empresa, só que a gente precisa de um suporte nessa hora, de um escritório ideal. Muitas cabeças pensando, muitas mãos ajudando, cabeças pensando, né? Isso aí. Então, nessa hora, o que eu agradeço? De ter um bom escritório de advocacia, o escritório de vocês, Silvio, de ter um bom escritório de contabilidade. O João, lá da Neval, foi fera em todas as interpretações que ele mandava para a gente. Temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, férias, suspensão, nananana.
aquelas coisas do dia a dia. Então, esse comitê, ele pegou e organizou, cada diretor ficou com as suas tarefas e direcionava para os seus núcleos dentro da empresa. Então, meu núcleo financeiro trabalhava em home office, fazia todas as tarefas que a gente ia mandando para lá. Então, esse momento foi de paralisação, que essa primeira fase é a fase emergencial, né? Puxar o tapete da gente, o que nós vamos fazer? Então, vê onde você está, programa pelo menos a curto prazo, a próxima semana, renegocia aquilo que você tem que renegociar, atende o seu cliente que te procura, porque nesse momento alguns clientes procuraram a gente, mas a inadimplência foi baixíssima, a gente tem muito orgulho de dizer que os nossos clientes ainda bem que não foram tão afetados nesse momento, sabe? E até um alívio, né, Cássia? Porque a gente dormia e acordava... Um alívio até, eu digo assim, que o nosso estado é um estado assim, muito abençoado, né? Abençoado. É um estado onde não existe muito, vamos dizer assim, o índice de pobreza aqui. É um estado bem equilibrado nesse sentido, né? Sim. Então, assim, e por a empresa trabalhar no mercado de alto luxo também, então, Isso. claro que lá na frente às vezes vinha ter alguma dificuldade, mas no momento você soube como... Assim, ó, a gente tivemos Cássia, deles ligarem, porque eu acho que foi mais o medo do que a falta de fluxo, entendeu? Não é, o caixa não sumiu numa semana, né? Como o pai dizia, o dinheiro não some na crise, ele só fica um pouquinho guardado, porque as pessoas ficam receosas e guardam um pouquinho. Não quer dizer que ele evaporou, ninguém gastou tudo na pandemia, né? Todo mundo acha que o cartão de crédito deu bem mais baixo na pandemia, né, Cássia? Então, todo mundo fica com medo do futuro, fica com aquela insegurança, então deu uma retraída. Então, o que os nossos clientes faziam? Caso, Suzana, no caso o Everton, que cuida do conselho, caso aconteça alguma coisa, não, você entra em contato. Então, vai estreitando o relacionamento com o fornecedor, vai estreitando o relacionamento com o cliente para negociar, porque todo mundo está no mesmo barco, não existe, né? Todo mundo. Realmente ficou o mundo inteiro no mesmo barco, não tem ninguém fora dele. Eu vejo assim, na questão da inadimplência, você mesmo acabou de falar, assim, você não sentiu muito esse baque, assim? Não. Teve que dar uma renegociada? Não, renegociada a gente fez, assim, mas abandono de conta, que nem a gente imaginou que ia ter gente que pudesse, né? Porque o que estavam pregando lá fora é que aquilo que a gente ia ficar... Ia acabar o mundo em 14 dias. Não é assim, né, Cássia? O fluxo demora para acontecer. Você paga a sua parcela agora, a próxima só mês que vem, não é uma coisa que de repente você tem que abandonar tudo. Então, quem foi afetado, nós temos clientes que ainda não voltaram a trabalhar, então cada um foi tratado de forma isolada e específica para cada negócio. Verdade. Entendeu? Que muitos vão se sair muito bem nessa crise, outros vão ter mais dificuldades. E eu vejo que a crise, a gente tem que olhar pelo lado positivo, né, Suzana? Sempre. Muita coisa boa acontece num momento de crise. Já passamos várias crises no Brasil, né? Claro que se a gente for olhar pelo lado da saúde hoje, né, foi muito difícil, muito sofrido, e estamos tentando, né, pessoas que sofreram, estão tentando, né, aos pouquinhos se recuperar, porque não vai ser fácil realmente, não foi fácil. Esse é o tipo de perda que não tem volta, né? É verdade. Que não tem renegociar. Eu lembro de uma frase de Santa Paulina, quando eu vim aqui pela primeira vez e li na parede lá do santuário, e ela diz, né? Mesmo que venham ventos contrários, não desanime. Jamais desanimei. Então não vamos desanimar. Não. Eu sou muito positiva, sabe, Cássia? Eu acho que me deu medo, assim, ó. Quando deu a primeira semana, eu estava tudo bem. Deu a segunda semana, estava tudo bem. Agora, quando o nosso governador não teve pulso ali no 1º de abril, ali é que a gente se estremeceu. Então, é por nós. Então, a construção civil voltou rápido. Ela voltou com 18 dias, né? Com todas as medidas de segurança, até por ser uma indústria essencial para a economia e para posicionamento do mundo, assim, a gente voltou com 18 dias. Claro que a gente teve que o refeitório fazer em 2 horários na obra, chega a checagem de temperatura, tudo anotado, porque o Ministério do Trabalho está indo lá sempre fiscalizar, temperatura, álcool em gel, sabão. O pessoal eu acho que esse ano nós não vamos nem pegar gripe, de tão higiênicos que nós estamos, assim, sabe?
distanciamento, máscara, tudo aquilo que precisava foi feito para ter um retorno seguro, assim. Então, isso é o que mudou. A gente vai aprender a ser mais higiênico, no mínimo, né? Eu acho que Só que assim, ó, não voltou assim, tudo, né, palavra, Cássia? né? No sentido Oi? da higiene, mas na prevenção, né, Suzana? Tanto na Isso, parte da isso. saúde, quanto também eu vejo que na parte da economia, porque se você, eu ia te perguntar sobre o caixa, se você tem um caixa, você conseguiu trabalhar o seu caixa, você não vai ter tanta dificuldade lá na frente, né? Por que você fala que tem do caixa? Então, assim, como eu cuido mais da parte do financeiro mesmo, o caixa a gente teve que dar aquela atenção especial, né? Tá travando um pouquinho o seu aí. Voltou? No sentido assim, a gente teve que rever alguns processos, rever alguns procedimentos, como você mesmo disse, na crise a gente viu as oportunidades. Então, ali a gente otimizou pessoas, foi vendo essas que estavam desbanjando, como é que eu posso dizer, que a gente poderia economizar em alguma coisa. Por exemplo, bem simples, que as pessoas devem observar também, o uso da frota. Às vezes a gente tinha carro para isso, carro para levar documento no cartório, carro para aquilo, carro para o pessoal do comercial. O administrativo teve uma ideia, vamos agora, nesse momento de pandemia, dar uma reduzida nisso, vamos usar os aplicativos, né? Os motoristas de aplicativos. Isso o que causa? Além da economia daquela viagem, que é muito mais barato do que ter um veículo, né? Causa o que? A pessoa pega e para. Se eu preciso mesmo sair para levar outra coisa, ou se eu vou lá no escritório do Silvio Silva, alguém mais precisa que eu leve alguma coisa lá para o escritório? Verdade. Né? Então, os processos foram todos revisados, além do... Porque o dinheiro não tem como segurar ele ou soltar. Então, o que tu tem que fazer é cuidar do teu crédito, que já estava lá, o teu recebível já estava lá, não ia mudar, as vendas realmente paralisadas, porque quem é que vai comprar um apartamento de alto luxo em isolamento social? Você quer ir lá visitar o seu showroom, você quer conversar com o plantonista, você quer conversar com o seu corretor, aí você vai fazer isso virtualmente? Não é o momento. Existem ferramentas, estamos implementando ferramentas para agilizar esse processo, mas naqueles 14, 20 primeiros dias não era assim que acontecia. Então, nesse momento, realmente deu uma paralisação, até porque a pessoa não ia pegar e se arriscar a comprar algo nesse momento. Então, os recebíveis ficaram aqueles que estavam. As saídas, a gente teve que dar uma reduzida, teve que otimizar processo, otimizar pessoas, nesse sentido assim, de organizar a casinha mesmo. Entendi. Suzana, nesse período todo, nós temos uma grande relação entre a distribuição, o varejo, né? O que você me diz? Você acha que com esse meio digital, isso vai facilitar um pouco? Ou você teve, por exemplo, dificuldade de receber materiais quando você retornou? Como que foi isso? Então, Cássia, alguns fornecedores nossos ainda não voltaram, porque, por exemplo, a gente tem fornecedores de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então alguns parques fabrios estão com capacidade reduzida, não tem ônibus ainda, então é o que eles reclamam que, apesar, além de ter a capacidade reduzida de funcionários dentro do parque fabril, aqueles que deveriam ir não vão porque não tem ônibus para chegar. Então, os materiais ainda não estão completamente, não retornaram completamente. Os fornecedores não estão conseguindo distribuir completamente. A parte o que melhorou, né? Vou te dizer. Como diz a Joana, muita reunião que agora é resolvida por um WhatsApp, né? Resolvida por uma chamada de vídeo, é resolvida muito mais rápido, não precisa deslocar de Blumenau, fornecedor de Blumenau para resolver alguma coisa, fornecedor de Florianópolis, fornecedor de Brusque, fornecedor de São Paulo. Nós temos arquiteto em São Paulo, pode trabalhar muito mais rápido agora, né? Por meio de... E a gente aprendeu agora a mexer com essas ferramentas, a gente está seca nisso. Eu queria saber, no meio da empresa, assim, nessa confusão, mas eu vejo assim, que a empresa ela já estava um pouco preparada no sentido digital, né? Sim. Sim. Vocês não tiveram assim, muita dificuldade, né? Que não. você daria, Suzana, para empresas que no susto tiveram que começar a aprender, né? Que conselho você daria como presidente? O que eu vou te dizer, Cássia? A gente percebeu assim no geral, né? Como nós já estávamos preparados, os nossos projetos já são com BIM, são integrados, já tem uma parte tecnológica, o nosso setor comercial de filtro de lead já é também
de funil de vendas também já é mais digital. Então, a gente tem essa facilidade mesmo. E o que eu digo assim, a gente tem que estar sempre preparado para o pior cenário, mas sempre esperando o melhor cenário, para sermos otimistas, né? Porque senão a gente fica tão negativo que a gente não aceita também nem quando o cenário tá bom, a gente nem aceita ele, né? Então a gente tem que se preparar para o pior, mas esperando o melhor. E eu acredito que a nossa empresa está bem avançada nesse sentido, porque essa parte tecnológica, como você mesmo disse, a gente já estava preparado. Então, numa reunião, eu acho, sinceramente, que nesse momento de pandemia, nós ficamos mais unidos do que no dia a dia. Porque no escritório, a gente está trabalhando no mesmo prédio. Só que uma está na sala, outro está no outro computador, outro está resolvendo outra coisa, outro está resolvendo outra coisa. Cada um no seu núcleo. Aí, quando precisa resolver uma coisa, aí se reúne todos os núcleos. Só que aí, quando uma reunião é virtual, não tem como tu escapar, né? Tu é obrigado a ficar esse olho no olho, né? Não dá para desligar a câmera e sair. Então, a gente acredita que funcionalizou muito mais. Muito mais, assim, a gente tinha as pautas das reuniões, os temas ali definidos, a gente já chegava, já resolvia rapidamente, 1 hora de chamada de vídeo. É bom que a gente testou vários programas, né, de chamada coletiva, e foi testando, e a gente evoluiu bastante nisso. Pelo primeiro momento é de susto, né, de que achar que vai compartilhar a tela errada. Verdade. Não vai conseguir... E até, nem a nossa internet era preparada, né, Cássia? Na primeira semana da cidade de São Paulo, e depois... Está tendo um pouquinho de dificuldade, porque de vez em quando cai a conexão, volta, né? Isso. Eu vejo assim, o mercado da construção civil, um mercado assim que é alavanca para a economia? Com certeza. É alavanca? Tanto é que os programas de incentivo de crédito estavam, a maioria, voltados para a construção civil, né? Porque a construção civil se movimentando, ela movimenta todo o resto da economia. Ela é muito geradora de empregos, né? Até a reportagem do nosso presidente Sebic, que dizia que a gente ia aumentar uns 3% esse ano, dizia que a gente ia gerar de 150 a 200 mil empregos esse ano. Aumentar, né? Sobre isso, sobre o número de empregos. Isso. Ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade do déficit habitacional, a gente tem essa alegria de saber que isso vai gerar muito emprego também. Muito. Né? Então, e cada um vai poder comprar o seu lar também, né? Sendo essa alavanca, quantos empregos serão gerados, né? Você para pensar só um pouquinho. Vamos pensar em construção civil. Quando pensa em construção civil, a Maria super assim, tem uma obra perto de casa me incomodando. É só isso que a pessoa pensa. Né? Mas ela tem que pensar. Começa pela fundação, sondagem, depois tem estrutura, tem hidráulico, tem os encanadores, tem os eletricistas, tem os pintores, tem os pedreiros, vai o gesseiro, aí vai indo para acabamento fino, daí tem as lojas de decoração, que a gente ama, né? Tem as lojas de lustres, que vão, né, entrar e vão... Vai indo, isso paga o advogado, porque tem uma trabalhista no meio, né, Cássia? E vai indo, vai movimentando todo o mercado. Mexeu no teu setor, foi bom para você, vai ser bom para todo mundo, né? Isso. Tem marmitinha, tem tudo. Mexe no restaurante, mexe no mercado, vai indo na padaria, vai mexendo, movimentando todo mundo. A construção civil, né? Ela é o boom, ela é praticamente tudo, é o que faz, é o que move, né? A nossa economia. Isso. Diz que a agricultura move muito mais, mas eu acredito que a agricultura nos alimenta e a construção civil nos move, né? É verdade. Suzana, hoje, vamos dizer, novo mundo, o mundo normal, o mundo atual, nós sabemos que existem algumas tendências para o mercado da construção civil. Vocês já estavam preparando alguma coisa? Sim. Já buscado em alguma feira, na Construtec, em lugares, novidades, inovações? Querendo ou não, a gente já faz, os nossos projetos assim já são bem inovadores, vamos dizer assim, né? Nos nossos últimos projetos a gente tem aplicado fachada ventilada, que é um tipo de revestimento que melhora a temperatura ambiente do empreendimento, diminui a manutenção da fachada, facilita a manutenção
hidráulico, elétrico, porque tem acessibilidade por fora. Eu olhei para o lado porque eu estou com o meu engenheiro aqui do lado. Já perguntar para ele. E outras tecnologias que a gente vai aplicando. Revestimento, por exemplo, hoje se você for falar de revestimento, pensando em porosidade, né? Porque a gente ficou preocupado com as superfícies que iam absorver o vírus, a gente ia ficar contaminado, e a gente até estudou os tipos de superfícies que existem. Hoje a gente aplica porcelanato, que tem uma baixa porosidade, facilidade de limpeza, para você que tem seu pet, que não faz aquele xixizinho lá, que não fica impregnado lá, não facilita. Isso, tudo facilita, diminuindo a manutenção. Diminuindo, pensando em coisas que diminuem resíduos de obra. Hoje, agora nós estamos estudando para colocar drywall nas divisórias, para diminuir resíduos. Eu ouvi alguma coisa de 4D, 5D, também eu vi tijolos, né? Não entendo muita construção, mas eu ouvi bastante coisa nesse sentido de vidros inteligentes também, né? Então, essa parte aí de que você está falando do 4D, 5D, é o tipo que a gente está aplicando agora nos nossos projetos. É o BIM, Projetos Integrados. O que ele faz? A gente já planeja o empreendimento todo em sincronia. O planejamento dele todo feito junto. O hidráulico, o elétrico, o estrutural, o arquitetônico, todos trabalhados numa mesma plataforma que reduz o uso de materiais, diminuindo a poluição e aumentando a rapidez da obra e a qualidade da obra, porque daí você evita transtornos, porque hoje o que acontece, Cássia? O projeto hidráulico, na hora que foi executado com elétrico, na hora que foi executado com estrutural, ele pode dar incompatibilidade. E daí a gente tem que ir ao longo da obra e pensando em soluções. Com 5D ou 6D, que daí já pensa uma coisa mais evoluída ainda, você já pensa tudo antes no papel, lá no programa, né? Um programa bem específico para isso. Você pensa o projeto todo antes de executá-lo. Então, quando ele for para execução, ele aqueles inconvenientes que poderiam acontecer na obra já vão ter sido solucionados e pensados antes. Entendi. Entendeu? Suzana, e assim, sempre buscando tecnologia aí no mundo, né? A gente vive em feiras, São Paulo, Milão, e visitando obras aí pelo mundo para sempre ter novas ideias. A gente está com uns lançamentos aí bem legais, a gente está bem empolgado no nosso projeto. Eu estou bem otimista, Cássia. Eu acho assim, ó, diminuindo aí mais um pouco esse momento aí, eu acredito no crescimento, vai superar. A gente teve essa paralisação agora, mas isso é momentâneo. O Brasil já não aguenta mais se paralisar. Não, a gente assim, sofre muito. Esse otimismo todo da construção civil, porque envolve muitas pessoas que trabalham, né? Eu vi ali que tem muita gente, muitos construtores ali, tem muitas pessoas de imobiliária, né? Sejam bem-vindos todos que estão aqui participando conosco. E isso é um incentivo para todos esses profissionais, né, Suzana? Sim. Não, a gente não pode parar, não tem como parar. Não tem como parar, é verdade. Não né? tem como parar. Eu vejo assim, na sua visão de presidente, né? Eu ouvi dizer que existe uma biomimética, que é uma ciência que até está estudando a questão de... Está bem aplicadinha nas investigações, né? Que é mais forte que o concreto. É verdade isso? As novas tecnologias sempre estão aí, né? Os novos produtos a gente vai testando na medida do possível, né, Cássia? Nada assim muito inovador para a gente não testar primeiro na nossa obra, né? Mas a gente está antenado aí nas ações 3D, nos vidros. Isso vai ser tão normal, né? Isso. A tecnologia é muito rápido, né? Eu acho que a construção civil ela é considerada uma das indústrias mais arcaicas. Ela só perde para a pesca, porque é muito manual. Só que isso tudo está mudando com o tempo, né? As tecnologias estão vindo aí, a gente está aprimorando. Aqui, o jeito de construir é que está mudando. Mas as coisas que mudaram estão sendo mudadas. Mas com certeza voltaremos depois em uma outra live. Eu queria que você deixasse um recado como visão de presidente da empresa JARS. Eu estou muito otimista, o próximo semestre vai ser um show, um arraso. Nós vamos ter alguns lançamentos. Porque assim, ó, a pandemia veio, mas os projetos já estão aí. A gente está há 6 anos projetando, planejando algumas coisas
que vão acontecer esse ano, independente, né, do momento que a gente está passando, elas são obrigadas a nascer. Elas já estão há tanto tempo sendo gestadas que elas têm que nascer em algum momento, né? Então, até o final do ano, a gente vai ter uns 3 lançamentos aí bem legais. A gente vai ter lançamentos diferentes com Itapema, a gente vai ter lançamento diferente com a área em Balneário. Então, eu estou mega otimista que tudo vai passar. A gente está se cuidando, todo mundo vai aprender a se comportar, todo mundo vai aprender a lidar com isso e a gente vai continuar aí a nossa vida. Quem tem que se cuidar, quem tem que se manter no isolamento vai se manter, mas os negócios não tem como parar. Verdade. Eu acredito também que vai ser tudo muito bom, claro que com um certo cuidado, uma certa cautela. Nós aprendemos um pouquinho com esse isolamento e eu vejo assim, toda a guerra, né, que já houve, o pós-guerra veio muito melhor. Então, vamos acreditar nesse pós-guerra muito melhor. Diz que é aquele consumo de vingança, né? Você já ouviu falar sobre isso, Cássia? Consumo de vingança você está tão retraído, que quando você sabe assim, eu mereço tomar um sorvete, eu mereço comprar aquela bolsa, eu mereço morar num lugar legal. Eu mereço ter qualidade de vida. Dá um abraço, né? A gente não abraça mais ninguém. Eu mereço. Quem não merece, né? Suzana. Olha, Suzana, muito obrigada. Obrigada ao grupo. Obrigada a você, Cássia. Por esse momento tão especial, tenho certeza que acresceu na vida de cada um que esteve aqui presente. Nós tivemos algumas perguntinhas, você quer ver? Você quer... Não sei se você... não, foram comentários, né? Só uma pergunta. Qualquer coisa responde por direct, né? Isso. E um recadinho para todos aqueles que estão aqui, né, participando conosco. Quer deixar uma palavra? Meu recado é assim. Gente, se cuida. Fique seguro. Não precisa ficar em casa mais. Pode ficar seguro. Se você precisa ficar em isolamento, você fica. Mas não fique... o que eu queria dizer é que não perca a esperança. O próximo semestre vai ser muito legal. A gente já está em retomada. Os negócios vão bombar. Nós temos que acreditar e nós temos que cuidar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes e cuidar dos nossos negócios. É isso que a gente tem que fazer. É verdade. Ter consciência, né? Ter consciência de que o vírus está aí, mas que a gente vai ter que aprender a conviver com isso aí, né? Isso. Obrigada, Suzana. Vamos fazer um print aqui. Faz um print para nós. Pronto. Obrigada, Suzana. Obrigada. Um beijo aí na família toda. Boa noite. Pode deixar. Vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Amanhã tem uma live muito interessante com a doutora Biana, astrologista. Quem quiser participar, fica o convite aí. É no meu perfil particular. Um beijo. Pode deixar. Obrigada, Cássia. Tchau.